5 horas e 26 minutos, o radar está de volta. A inteligência artificial é o tema que domina os debates sobre tecnologia hoje em dia. Ferramentas são cada vez mais utilizadas no mercado de trabalho e a discussão sobre a regulamentação desses instrumentos está em tramitação no Congresso Nacional. A empresa Wide Labs criou um sistema de inteligência artificial baseado, olha só, em nuances culturais do Brasil. Trata-se do Amazônia IA. E para falar sobre essa ferramenta, eu recebo aqui o André Beck, que é CFO e sócio da Wide Labs. André, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Obrigado por ter vindo até aqui, viu? Eu que agradeço. Eu queria, antes de mais nada, a título de curiosidade, pedir para você dar algum exemplo para a gente de aplicação de uma IA da Amazônia IA. O que ela traria, por exemplo, de resposta diferente para um usuário em relação a um sistema gringo, vamos dizer assim? Fábio, a gente divide a IA em duas, vou dividir ela em duas partes, né? A parte das soluções de inteligência artificial aplicada e que quando elas são focadas em texto, em respostas, elas precisam de uma infraestrutura de IA, que é o que a gente chama dos Large Language Models, o LLMs. E a gente tem os internacionais. Então a gente tem lá o do Google, tem o Llama do Meta, tem o Anthropic, tem o ChatGPT, que é muito conhecido pelo usuário final. E aí a gente teve o desafio e conseguiu, com a ajuda de dois parceiros incríveis, da NVIDIA e Oracle, que são nossos parceiros na construção, de um LLM 100% treinado no Brasil, feito por cientistas brasileiros, treinado em máquinas aqui no Brasil, no OCI da Oracle. Então, a gente tem hoje, o Brasil pode dizer que ele tem sim um LLM de parrudo, com muitos bilhões de parâmetros para funcionar com aplicações nacionais brasileiras e performando muito bem em português. Que diferença isso traz para o usuário, além da performance em português? Olha, uma reserva cultural, né? E a soberania. A soberania acho que é um ponto muito importante. A gente ter um LLM proprietário de uma empresa 100% brasileira e rodando aqui no Brasil, em máquinas que estão 100% no Brasil, com redundância no Brasil, a gente tem segurança de dados. Os dados, em momento nenhum, saem do Brasil para irem consultar um LLM estrangeiro e voltar para cá. Então, a gente tem um LLM português, que conhece muito bem das leis brasileiras, dos protocolos de saúde brasileiros, de coisas que o brasileiro precisa quando ele vai tratar de IA e consultar um LLM. A gente, inclusive, está vendo aqui no telão, né, o Amazônia IA sendo reproduzido aqui. E como é que ele funciona? O funcionamento é similar ao dos outros sistemas que existem? Ele tem o prompt, que serve muito ao usuário final. A gente ainda tem um prompt aberto ao público. Qualquer pessoa pode ir lá e consultar. amazoniaia.com.br. Entra lá, faz o seu cadastro e usa, pergunta tudo o que quiser. Vai ver que em português ele realmente conhece muito a nossa cultura. E a gente tem a infraestrutura para as empresas, né? Que é a liberação de uma API técnica. As empresas vão se plugar nele e rodar as suas soluções de IA num LLM brasileiro e português. Ele vai ter um repertório cultural brasileiro, então, que outras ferramentas, outros sistemas internacionais não têm. Exatamente. Ele foi focado e foi treinado em português. Então, todos os datasets que foram construídos para treinar ele, todas as tecnologias que foram usadas pelo nosso CEO, pelo Rodrigo Malossi, foram focadas hoje. Ou você pode usar ele de forma segura. A IA, ela segue o mesmo critério. Tem que ser utilizada, tem que ser regulada. Eu acho que agora a PL 2338 vai para regulamentação, então vai ter um período muito importante de regulamentação. Eu, particularmente, fiquei muito feliz de saber que vamos criar um observatório de IA no Brasil. A gente tem muita gente competente IA aqui, então acho que esse observatório vai ser muito importante para que a IA seja usada de uma maneira correta e para o bem. Esse é muito fundamental. Como é que você vê hoje o mercado de trabalho, a mão de obra qualificada para a tecnologia ou especificamente para a IA hoje no Brasil? Fábio, a IA é muito nova, então tudo está mudando. Eu acho que eu estava analisando se a gente teve a revolução agrícola 5 a 8 mil anos antes de Cristo, teve a revolução industrial em meados do século XVIII e essa é uma revolução que vai ser tão grande ou maior do que essas duas que eu acabei de comentar. Tudo vai mudar. Mas eu acho que não tem essa preocupação, a gente não tem essa preocupação enorme de que vai faltar emprego, eu acho que vai melhorar muito a condição do trabalhador, a gente vai poder qualificar melhor as pessoas, eu acho que a IA vai ajudar muito em educação, vai ajudar muito em medicina e eu acho que uma das coisas mais importantes é que ela vai melhorar muito os processos burocráticos. Então a gente vai conseguir agilizar coisas que hoje são demoradas, custam muito dinheiro para o nosso país. Mas você diria que o país hoje ele tem uma oferta de mão de obra qualificada para trabalhar com tecnologia ou falta gente? Eu acho que falta no mundo. Eu acho que a IA é uma coisa muito nova, então tem uma corrida enorme por cientistas. Acho que o Brasil tem boas universidades,
tem a URGS no Rio Grande do Sul, tem a USP, que é muito conhecida, tem universidades muito boas que estão formando profissionais capazes de IA. A gente tem parceria com várias delas, mas no mundo é uma tecnologia nova e que precisa de mão de obra, precisa de treinamento. O Brasil está num caminho de criar novos cursos, novas cadeiras de universidades, tem iniciativas muito bacanas sendo tomadas e a gente está apoiando muito isso e também fazendo algumas coisas nesse sentido. Tá bem. André Beck, CFO, sócio da Wide Labs, muito obrigado pela gentileza sua de vir até o estúdio, dar essa entrevista para a gente e uma boa tarde. Muito obrigado. É um prazer ter estado aqui com você. Obrigado, um abração. Obrigado. Obrigado.